A Igreja Adventista, ela alerta para todos os seus membros, os 24 milhões de membros espalhados no mundo. Ela declara que ela é um só com o catolicismo e um só com o espiritismo e com todas as religiões, pelo Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa que ela está promovendo. Também declara que aqueles que censurar qualquer religião vai ser punido pela lei que ela fez e pôs no Poder Civil, a Lei 17.346, que foi reconhecido pela Conferência da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia no ano 2022. Reconhecida essa lei 17.346, foi homenageada Damares Moura pelo essa conferência. E então, todos têm que agora respeitar o catolicismo, respeitar o espiritismo, não mais dizer que o domingo é o sinal da besta. Se quereis fazer o alto clamor como o grande conflito de LGU te manda, pois agora terá que sair dos templos e se unir com a nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a qual é Elias Joanã e Deuselene Souza. Veja o vídeo a qual os adventistas, Damares Moura, anciã da Igreja Adventista e autora da lei da Igreja Adventista, 17.346, e os dois pastores da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Muito obrigada. Eu passo então agora a palavra para a sua saudação ao pastor Danilo Terrão, representando aqui uma parte do território do Departamento de Liberdade Religiosa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Boa noite a todos. Boa noite. Eu quero primeiramente agradecer a essa casa por promover um evento como esse. Agradeço à doutora Damares Moura pelo convite e eu quero dizer para vocês que eu estou muito emocionado de estar aqui. Porque a gente, quando fala de religião, a gente vive a nossa religião no dia a dia com os nossos pares, não é? E ao entrar aqui hoje e ver tanta pluralidade religiosa, eu fico muito feliz em ver que isso, doutor Damares, é riqueza da humanidade. Então eu louvo a Deus por estar aqui, por poder participar desse encontro, e mais uma vez parabenizo, e eu olho para essa mesa aqui, tão plural, tão rica, e eu olho para vocês e digo que respeito profundamente vocês pela luta que têm tido ao longo desses anos, para que momentos como esse sejam uma realidade na nossa vida. Eu quero também aproveitar, doutor Damares, eu vi aqui, chegou o pastor Jefferson, o pastor Richard Ogalha, que é a líder de liberdade religiosa para a Igreja Adventista, para todo o nosso território aqui no estado de São Paulo, no estado de São Paulo. Sejam bem-vindos. E concluindo a minha fala breve aqui, a liberdade religiosa, queridos, deve ser celebrada, como estamos fazendo hoje aqui. Então, que nós sigamos com esse legado, juntos, em prol de algo muito maior, sem que ninguém possa fazer desses momentos algo de chacota, mas sim de orgulho. E aqui estamos honrados por celebrar. Então, muito obrigado e parabéns a todos por viver essa liberdade religiosa. Eu cumprimento o pastor Richard Ogalha, pastor Jefferson Santana, que são representantes do tema da liberdade religiosa para a Igreja Adventista. Eu quero ouvir, para a sua breve saudação, o pastor Ogalha, Richard Ogalha. Boa noite a todos. Boa noite. Eu cumprimento a todos vocês, em especial
àquela que é a responsável por essa linda reunião, minha amiga doutora Damares. Cumprimento com a paz, independente de onde ela venha, mas a paz. É disso que nós precisamos. Eu aprendi uma coisa, né? Eu vou usar uma fala simples do interior, de onde eu cresci, de que quem chega com o bonde andando, não senta na janelinha. E é um fato que eu fiz um grande esforço para estar aqui, nem que fosse ao final dessa celebração da fé, independente de qual ela seja, né, para que a gente conseguisse entender que nós somos um. Nós somos um. A liberdade religiosa só é liberdade se ela vale para todas as religiões. E eu tenho certeza que lindos discursos foram feitos. Houve uma fala do meu colega, do meu amigo, Danilo Terrão, representando a nós como Igreja Adventista. E eu tenho certeza, e resumindo, em poucas palavras, eu tenho certeza que a preocupação que nós temos hoje, como líderes da Igreja Adventista, talvez seja a preocupação de cada um de nós como líderes das religiões que representamos aqui. E essa preocupação, na verdade, ela reflete um problema que é vivido como humanidade. Como humanidade. A prática daquilo que falamos é o que mais importante. Se servimos em cada uma da fé, em cada fé que nós professamos, a um Deus que ama a sua criatura, o que a gente precisa ser nos dias de hoje é o amor desse Deus em carne e osso. O amor desse Deus em carne e osso. Vivenciar isso, porque afinal de contas, não é a placa de uma igreja que vai salvar a gente. Não é a placa. E eu só espero que a gente consiga cada dia mais, doutora Damares, com lindas iniciativas como essa, conseguimos nos aproximar e viver essa prática daquilo que dizemos que somos. No cristianismo, no hinduísmo, no judaísmo, né, no candomblé, na umbanda, onde quer que estejamos. E me desculpe se eu não citei a você que está aqui hoje representando a sua religião. Mas diria eu como cristão que Deus nos abençoe. E não importa, não o Deus do cristianismo, mas aquele que você, como eu, também deseja servir e viver. Obrigado por essa oportunidade. Chamaremos neste momento. Doutora Juliana, eu só quero agradecer ao pastor Richard Algalha, que de fato veio do interior num esforço enorme para nos prestigiar. E eu fico grata pela sua presença e pela sua intervenção. Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo, órgão responsável por captar as denúncias de intolerância religiosa nos termos da Lei 17.346, de minha autoria. Nós queremos que essa denúncia seja processada, com direito à ampla defesa, mas se finalmente for constatada a conduta intolerante que eu identifico nessa exposição, que sejam aplicadas as sanções administrativas previstas nesta lei. Presto minha solidariedade aos cristãos católicos. Se você quer protestar contra o sistema, desde que expressos nos limites da lei, desde que expressos respeitando a dignidade das pessoas, desde que expressos respeitando o sagrado alheio, não vou me conformar. E a Igreja Apostólica, Católica Apostólica Romana tem a minha solidariedade e tem o meu posicionamento inarredável em defesa da liberdade religiosa para todos, queridos, e em todos os lugares. Eu quero sinceramente agradecer cada um que aqui está. Líderes religiosos, advogados, meus colegas. Nós temos aqui professores de universidades. Nós temos aqui representantes do setor público que atuam em parlamentos.
Além dos debates jurídicos, o encontro reforçou a importância do respeito às diferentes crenças. Para os participantes, defender a liberdade religiosa significa preservar um direito fundamental. Para mim, a liberdade religiosa é eu ser respeitado pelo meu credo, pela minha convicção, mas também eu ter respeito. Que a paz de Cristo esteja contigo, querida irmã, querido irmão, e a mesma esteja nos nossos corações, não só hoje, eternamente. Amém. Eu quero mais uma vez apelar para todos os irmãos pertencentes a este ministério do Quarto Anjo, a partir de Angola, Moçambique. E eu quero dizer acerca da falsa liberdade religiosa em Angola e Moçambique. Que verdadeiramente a falsa liberdade religiosa, Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa, está mesmo em vigor, está mesmo em ação. Esta é uma perseguição que está em ação. Em Angola, também faz em Moçambique. Então, queridos irmãos, no dia 20 de abril de 2026, foi reforçado, foi distribuído, foi eleito diretores do Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa aqui em Angola. Quando estamos falando do Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa, isto tem a ver com a união da Igreja com o Estado. Nós já viemos há muito tempo a avisar os adventistas do sétimo dia que a Igreja Adventista está unida com o Estado, mas ainda mesmo assim os adventistas não acreditam nisto. A Igreja Adventista está unida, totalmente unida com o Estado. De que maneira? Quando a Igreja Adventista fala de Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa, isto tem a ver uma união entre Igreja e Estado. Liberdade religiosa tem a ver com a Igreja, é a religião. Assuntos públicos tem a ver com o Estado. Então logo aí está falando de uma união entre Igreja e Estado. Então, queridos irmãos, esta falsa liberdade religiosa que tem a ver com a união entre Igreja e Estado é uma perseguição para o povo remanescente. E nós estamos neste período desta perseguição ao povo remanescente. Por isso, a falsa liberdade religiosa é a imagem da besta. E é a imagem da besta que ela mata, ela persegue a todos aqueles que não adoram a imagem da besta, de acordo com Apocalipse, capítulo 13, o verso 15. Então, a falsa liberdade religiosa é a união de todas as igrejas, é a imagem da besta. Então, querido, você que é adventista, não seja enganado. Quando se diz diretor de departamentos de assuntos públicos e liberdade religiosa, isto é união entre igreja e Estado. A igreja não pode estar unida com o Estado. Não existe isso nas escrituras sagradas. Igreja é igreja, Estado é Estado. Deus constituiu estes dois como uma bênção da nação. Mas os dois têm que estar separados, não podem estar unidos. Quando esses dois se unem, então o tempo acabou. Então, por isso, se você está vendo este Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa na sua igreja, fica sabendo que isto é uma união entre a igreja e Estado. O tempo acabou. A imagem da besta está em ação, principalmente em Moçambique, Angola,
Então, a falsa liberdade religiosa está reforçada. E acompanhamos a visita do presidente rejeitado dos templos adventistas, Ayrton Keller, que visitou Moçambique e pretende visitar também Angola. Tudo isto é para reforçar a falsa liberdade religiosa em Moçambique e em Angola. Então, você que é sincero, você que é adventista sincero, sai dos templos adventistas, una-se com o Ministério Quarto Anjo, a nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia fora dos templos, para você não receber a marca da besta, para você não receber as 7 últimas pragas. Sai dela, povo meu, para não seres participante dos seus pecados. Este é o grande apelo para você que é adventista, que ainda se encontra dentro dos templos. A igreja está unida com o Estado. E a imagem da besta. Por isso que a liderança rejeitada dos templos adventistas é a principal imagem da besta. Então, queridos, não sejas enganado. O Senhor lhe abençoe grandemente. Amém e amém.